Olá, pessoal, tudo jóia? O Conversando com Mentes Brilhantes hoje fala com Levi Girardi, que é CEO da Questonó. Levi, conta um pouquinho da sua experiência, da sua história profissional e da história da tua empresa, desse organismo. Legal. Bom, olá a todos. Obrigado, Lu, pelo convite. Bom, meu nome é Levi Girardi, eu sou designer. Eu abri o meu escritório assim que eu saí da faculdade, em 93, então há bastante tempo. Então, a gente está há 27 anos no mercado. Numa época que design é uma palavra era desconhecida ainda, era difícil, né? Eu lembro que meus pais falavam assim, ele mexe com computador, né? Que na época era raro. Mas o fato é que design como disciplina evoluiu muito nos últimos anos e a gente como escritório também evoluiu muito. Então, só para dar o exemplo, a gente começou com um escritório absolutamente pequenininho, com duas pessoas, né, dois recém-formados, e ao longo dessa trajetória toda a gente deixou de ser simplesmente um escritório de design, que é aquilo que desenha coisas, produtos, marcas, e hoje a gente é uma consultoria de inovação e design, quer dizer, a gente trabalha com inovação, a gente nosso negócio são entender problemas complexos de grandes empresas ou de instituições, né? O governo é bastante aberto, e a gente usa as ferramentas de design para poder atender essas solicitações. Então, a coisa mudou muito ao longo do tempo, tanto em termos de tamanho, né? A gente tem um escritório, para o Brasil hoje, ele é grande, a gente tem 40 pessoas, né? 40 profissionais super qualificados, e a gente tem também um escritório nos Estados Unidos, em Nova York, já há 5 anos, que também é um belo desafio, mas que é fundamental para a gente, tanto na perspectiva de a gente ter um mercado maior, né, ó, estando lá, mas principalmente para as questões multiculturais, né? A gente trabalha com cultura, a gente trabalha com a nossa matéria-prima, eu falo que é comportamento humano, Olha que legal. e de traduzir comportamento humano, grandes mudanças culturais, em coisas palpáveis que as pessoas podem usar no dia a dia. Isso pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma marca e por aí vai. Então, isso é mais ou menos o que a gente faz. Eu posso ir explicando mais ao longo do caminho aqui. Ao longo do caminho. Legal, você falou sobre comportamento humano e que você traduz o comportamento humano através do teu trabalho. A gente vai falar aqui sobre comportamento humano também, porém com um Uhum. aspecto mais de liderança, de inteligência emocional e como tudo isso ajuda nessa construção, no desenvolvimento dos seus projetos, né, e das relações que você tem aí com o seu time. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa num tripé organizacional, onde você tem a cultura da organização, a gente tem as pessoas, então o capital intelectual, e tem os objetivos dessa organização, que são altos, muitas vezes agressivos, você está com um pé no Brasil, outro fora, mas nesse pezinho aqui, pelo menos o pé que está no Brasil sente instabilidade, crise a todo momento. Existem algumas crises que são sufocantes. E como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente coloca pessoas dentro da nossa agenda, tendo que alcançar objetivos? Você falou bastante em tecnologia e deve estar sentindo com certeza essa alteração, essa modificação, né? Tecnologia nova quase que diariamente, isso tudo cria um ambiente de mudança e de instabilidade. Então, a primeira pergunta que eu tenho é como que é o Levi, como que é esse CEO, o que ele entende sobre liderança e, na prática, como é que você faz isso? Como é que você coloca pessoas na sua agenda? Como é que você gere aí todo esse time que você falou, com umas 40 pessoas? Tá? Não, eu acho que a gente tem uma grande vantagem aqui pela, pela atividade que a gente tem, né? A gente está dentro da indústria criativa, né? Então, já por aí, a gente sabe que o componente humano ele é muito importante. Não importa se eu vou projetar, como a gente já fez ao longo da nossa história, se a gente já projetou caminhões, a gente já projetou geladeira, a gente já projetou estratégia de crescimento de empresa, né? Não importa muito. O fato é que a gente realmente coloca as pessoas no centro, que é um dos princípios do design. Uhum. Então, quando eu coloco as pessoas no centro, desde qualquer projeto que a gente vai fazer, de ouvir as pessoas, de olhar o que está acontecendo, de praticar empatia, que são várias ferramentas que a gente usa, Uhum. isso fica tão natural para a gente no dia a dia,
que é meio que óbvio que a gente vai aplicar isso também na gestão da empresa. Uhum. Claro que não é simples, né? Porque acho que não é fácil em nenhum lugar do mundo, mas tocar uma empresa é um desafio e tanto. Uhum. Então, você conseguir equilibrar aquilo que você tem que fazer no dia a dia, né? Você cuidar de banco, cuidar de contrato, cuidar de cliente, cuidar de novos projetos e ainda assim cuidar do time, né? Uhum. Não é tão simples fazer isso, né? Não, Parece fácil, mas não é. não. A gente tem a gente tem esse viés de ter essa questão humana no centro, que a Uhum. gente transfere para a gestão da nossa empresa, Uhum. o que não quer dizer que a gente é perfeito, aliás, longe disso. O dia que a gente for perfeito, a gente fecha as portas aqui e não precisa mais trabalhar. Mas a gente tenta praticar isso da melhor forma É possível. um Então, esforço de vocês. a gente, por natureza, por cultura da empresa, a gente é muito transparente, a gente é muito aberto. Eu, por exemplo, não tenho sala no escritório. A gente tem um escritório enorme aqui, tem 1.000 metros quadrados, quer dizer, é grande para 40 pessoas, Uhum. mas não é porque tem espaço que eu tenho uma sala, quer dizer, esse ano não dá nem para contar, né? Porque o escritório não está nem funcionando direito na perspectiva física. Uhum. Mas essa proximidade que a gente busca oferecer para as pessoas, até esperando delas retorno, né? Eu sempre falo que eu gosto muito de ter profissionais que sejam empreendedores, né? Uhum. Para você ser empreendedor, você não precisa ter uma empresa, você tem que ser empreendedor com as suas atividades. Se Uhum. você se sente mais confortável estando dentro de uma empresa, você pode ser empreendedor também. Como se você E a gente tivesse busca ter, mini CEOs aí, pequenos CEOs dentro da sua organização. esse é o melhor dos mundos, né? Porque você ter essa cultura em que as pessoas percebem desafios, percebem o que está acontecendo, percebem eventualmente alguma coisa que não está legal e tomar iniciativa para melhorar aquilo e ter espaço dentro da empresa, porque também não adianta a pessoa tomar iniciativa, trazer propostas e a gente ficar, não, isso não é contigo, né? Tanto que Uhum. eu tenho uma questão, um dos termos mais usados recentemente, que é o job description. Eu Ah, falo, porra, legal, job description, tem que ter, óbvio, mas dá para colocar no finzinho reticência, sabe? Pontinho, 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 que é porque eu para quero mais pessoa. do que isso. Não é nem que eu quero, é Uhum. que a gente precisa dar esse espaço, é necessário que as pessoas tenham esse espaço. É não colocar as E pessoas dentro de caixinhas, né? Porque senão quebra a criatividade, talvez. a gente é criativo, né? Tem até um dilema que a gente passa, né? Nos últimos anos, quando o design de fato passou a ser uma ferramenta super importante para as empresas no mundo inteiro. Você pega na Fortune 500, as empresas que estão na ponta lá são as que a gente chama de design driven companies, que são Uhum. aquelas empresas que colocam o design não como disciplina, mas como crença no centro delas. Uhum. Então, o Airbnb, o Google, a própria Apple são empresas que são design driven companies, quer dizer, vamos primeiro entender o que as pessoas querem, o que elas nem sabem que querem, e vamos criar soluções para que elas tenham uma vida mais legal, mais bacana Uhum. e tudo certo, né? Então, isso para a gente está na nossa natureza, a gente Uhum. funciona assim. Uhum. Eu não vejo outra forma de fazer. Claro que isso é um discurso lindo, bonito, maravilhoso, né? Mas como é que isso funciona no dia a dia? Isso, como Como é é que é? que... Não, é difícil, né? Uhum. Não é fácil. E os nossos clientes também, alguns são assim, outros são menos assim, e está tudo Uhum. certo, né? Mas a gestão de expectativa, né? Então, quando as pessoas entram aqui, elas têm uma expectativa que vão ter muito espaço, tem muito espaço, e às vezes a gente tem que lembrar que a gente tem uma pequena empresa, que a Uhum. gente está num ambiente no Brasil super complicado, né? E não é Uhum. só no Brasil, é no mundo inteiro, e às vezes a gente tem que atuar como empresa, né? A Uhum. gente tem que atuar, olha, legal, entendi, bacana, mas agora talvez a gente não pode oferecer esse espaço para que isso seja desenvolvido, pelo menos agora, que é o que eu Uhum. estava falando então de gestão de expectativas. Quando a Uhum. pessoa entra aqui, ela acha que dá para fazer um monte de coisa, a gente Permite nem que algumas? permite, a palavra não é permitir, a Ah, gente incentiva. gosta, né? Aham. Só que de vez em quando eu preciso voltar um pouco atrás e segurar. E nesse momento que talvez entra muita questão emocional, entra muita questão, puta, mas é ou não é? E a gente tem que ficar ajustando o botão, né, para falar, tá, talvez agora a gente tem que voltar um pouquinho, porque no final das contas a gente tem que dar resultado, a gente tem que, Uhum. enfim, pagar o salário de todo mundo e por aí vai. Uhum. Então, tão complicado quanto a liderança é essa gestão de expectativa.
Aham. Assim, o que que a gente pode, o que que dificulta realmente? É só gestão de expectativa, é relacionamento? O que dificulta colocar na prática essas questões como automotivação, empatia, relacionamento interpessoal? Como é que, o que que, na sua opinião, isso dificulta realmente? Primeiro que a gente lida com pessoas, né? E Uhum. as pessoas, ainda bem, São têm variação de diferentes. humor, né? Tem variação de Variação de humor, humor, tem né? hormônios. Então, as coisas acontecem. Então, e a gente também tem, né? A liderança também tem. Uhum, Então, tem dia que dá para você gastar uma hora ouvindo a pessoa e falar, legal, vamos por aqui. Tem dia que você simplesmente não pode, né? uhum, Não dá ou você não está com paciência para aquilo. Então, uhum, essa questão de a gente lidar com seres humanos e não com máquinas, né? Não é um uhum, chatbot aqui que está respondendo para você, são pessoas. uhum, Isso é uma das coisas que, por um lado, é maravilhoso, né? Por um lado, é o que dá brilho. E, por uhum, outro lado, é você gerir as expectativas, né? Tanto minha, né? Como líder aqui, como de outras pessoas que trazem situações, uhum, né? Mas é legal, eu acho muito muito mais bacana isso, né? Eu nunca tive experiência, na verdade, de estar numa estrutura que você não tem espaço, né? Então, mas eu desconfio como é. uhum, Então, eu acho muito mais legal gerir esse pequeno desconforto que eventualmente pode acontecer, mas uhum, me valer do lado bom disso, que é a criatividade, que é as pessoas trocarem, por aí vai. Se a gente pegar, e esse ano a gente teve por conta da pandemia, a uhum, gente não quis, mas a gente acabou testando que é um ambiente colaborativo uhum, sem a presença física, né? uhum. Que é Aqui mais a gente desafiador, né? Porque cada não é um está super num lugar. desafiador. Inclusive agora, o que a gente faz agora, por exemplo, né? Então, a gente passou um período em que todo mundo foi para casa, na nossa atividade, 98% das coisas a gente conseguiu realizar muito bem, cada um na sua casa, olhando para o seu computador. Uhum, Mas, na minha visão, isso tem um prazo de validade, porque uma das coisas que a gente acredita muito aqui é justamente por conta de ser uma atividade criativa, é na inter-relação entre as pessoas. Então, se eu estou com uma pessoa aqui desenvolvendo um produto técnico complicado e uma outra pessoa aqui fazendo uma pesquisa de identidade de gênero, porque a gente faz essas coisas ao mesmo uhum, tempo, né, que uhum. são, né, parece que são coisas muito diferentes, mas não são, Elas podem né? conversar, né? Trocar Elas opinião. super conversam, Uhum, tanto que aqui no a estrutura física do escritório, a gente não tem uma área para design de produto, uma área para design gráfico, uma área para digital, está todo mundo junto, uhum, misturado, porque a gente acredita muito nisso. uhum. Então, um dos desafios desse ano, que é o que a gente está É. passando agora, ok, e se eu tiro esse componente de transdisciplinaridade, de você olhar o que o outro está fazendo e fazer uma pergunta meio que aparentemente é meio sem sentido, mas que pode colaborar muito para o trabalho alheio? Porque hoje não, eu recebo um projeto, do jeito que é com home working, Uhum, e fico olhando para esse projeto 100% do meu tempo, eu não tenho troca, né? Então, uhum. por um período isso funciona, mas eu acho que agora a gente vai começar a enfrentar algum tipo de problema, porque Talvez tenha até uma questão de cansaço emocional mesmo, de você não ter essa troca, porque essa troca, querendo ou não, dá uma oxigenada, né? Dá uma aliviada. super, um É, monte de coisa oxigena, né? é. Então, ainda mais brasileiro, né? Brasileiro adora sair para almoçar, bater papo, aí vai tomar um café, o que não quer dizer que a gente não é eficiente, né? A gente vê muito Uhum, essa diferença com o escritório americano, né? Lá, por exemplo, você começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde e valeu aí, né? uhum. O almoço é ali ao Na mesmo mesa mesmo. tempo, né? Então, é outra forma de funcionar. Aqui no Brasil, a gente funciona muito no companheirismo, né? Um com o outro, vamos nos ajudar, porque a gente não tem quase que nenhuma, não tem, na verdade, uma concorrência interna, até por ser uma estrutura pequena, né? Uhum, Mas todo esse caldo que tem além do trabalho, afinal das contas, a gente passa, sei lá, um terço, um quarto do nosso tempo útil nosso dentro do escritório, uhum. ou trabalhando, né? Agora não dentro, mas trabalhando. Esses componentes que são mais humanos, eles fazem falta. Né? A gente, por exemplo, aqui a gente adora festa. Né? A gente é um A gente escritório fica muito mais festeiro. triste quando está em casa sozinho trabalhando, não fica? Porque falta isso, né? Mas, enfim, é o que temos e como é que a gente faz a gestão de tudo isso, né? Uhum. É desafiador, sim. Você falou que aí você tem isso meio que como um DNA, então provavelmente deve ter isso já há muito tempo, né? Essa coisa da colaboração, desse ambiente
mais satisfação de troca, né? Mas você imagina como seja em outras organizações talvez um pouco mais quadradinhas, vamos chamar assim. né? Nesse seu imaginar, na sua opinião, o que que você acha sobre as pessoas? A sensação que eu tenho é que é, a gente resiste a desenvolver, mas essa é a minha opinião, tá? Você desenvolve aí se você achar diferente. A gente resiste a desenvolver competência comportamental. Porque a gente vai ter que olhar para dentro e depois olhar para o outro, se conhecer, saber que a gente não é tão legal assim, que a gente precisa melhorar um monte de aspectos, então a gente acaba que resiste. O que você imagina sobre isso? Concorda? Qual é a tua opinião? Não, eu concordo. É que aí vai da formação que você teve, tanto formação de escola, né? Uhum. Se você eu não quero estigmatizar, mas se você tem uma formação mais de exatas, de engenharia, você é treinado assim, A né? vida Se você tem uma toda, né? formação Desde o colégio. e muito de resolução de problema, me traga as informações que eu vou tratar e vou te responder, que é o papel, né, da engenharia, Uhum. né? Boas respostas, né, de perguntas bem formuladas. Então, você é Uhum. treinado dessa forma. Se você vai para áreas absolutamente diferentes, o comportamento das pessoas é diferente. Não tem Uhum. jeito. Né? A nossa área, ela está no meio do caminho. A gente é uma área que tem um viés meio artístico, né? Porque a gente Uhum. tem esse lado criativo, Uhum. mas a gente está super em contato com coisas absolutamente cartesianas, né? A gente trabalha com as engenharias das empresas, a gente trabalha com a área de logística, a gente trabalha com a área de tecnologia. Então, estar nesse meio do lugar, nesse meio do Faz caminho você aí, entender um pouco desses dois mundos, né? se a gente é muito badauê, sabe, muito, você não O outro lado consegue. não conversa, né? Por outro lado, se a gente não tem a abertura para propor coisas novas, pensar de forma diferente, eu não estou cumprindo o meu papel. Né? Então, a Uhum. gente está fazendo um trabalho absolutamente ali técnico, né? Uhum. Que a gente passa a perder oportunidades de inovação. Né? Então, você faz uma coisa muito bem feita que eventualmente não está atendendo a ninguém. Isso não funciona. Uhum. Né? O que você está falando é muito interessante e serve para, não vou julgar ninguém, mas serve para um tanto de gente refletir, porque as organizações falam muito em inovação e criatividade. Porém, não se permite o erro, não se permite tanto esse Sim. jogo. Uhum. E então fica algo ambíguo, né? A gente fala de que a gente quer, mas a gente não permite. Sim. Isso eu acho que é um ponto para quem estiver ouvindo aí Não, refletir, né? não, isso é cultural, sabe? Porque Uhum. não adianta. Para você testar coisas novas, você vai errar, né? Uhum. Não que você tem que errar, mas você vai errar. É muito Vai errar. difícil, Uhum. né? E então uma empresa, se ela não tiver abertura para isso, Uhum. ela passa a ser quase que uma fábrica só. O que é uma Uhum. fábrica? Olha, tá aqui o ingrediente, tá aqui o método de fazer e lá na ponta, né, tá um negócio manufaturado, industrializado, sei lá como que é. Uhum. Se o papel dessa empresa é unicamente fazer isso, tudo bem. O problema deve ser chato pra caramba. E segundo, é que você passa a ter muitas ameaças, porque a chance de algo acontecer ali com um concorrente, o mercado O mudar e você concorrente não for mais perceber, ágil, mais rápido, né? ou você não percebe, né? Você pega uma indústria super estabelecida, como a indústria do turismo, né? Pega Uhum. a indústria hoteleira, tá? Que mexe com seres humanos, né? Tem a Uhum. estrutura, mas ela está lá para oferecer, além de oferecer onde você dormir, ela está lá para oferecer experiência, etc. Como é que pode uma indústria tão robusta, né? A ameaça e o que balançou o mercado não veio dos concorrentes, veio de um aplicativo, sabe? Um negócio que ninguém esperava. Então, se você não tem gente de cabeça aberta olhando para tudo isso, a hora que a ameaça chega, É. talvez seja tarde demais. E aconteceu isso, né? E às vezes Aconteceu vem isso. de Bom, um lugar que você não espera, né? não, isso está em inúmeros lugares, né? Com o táxi acontecendo. A gente não precisa nem para a corporação, vai para o táxi, né? É. Táxi no Rio de Janeiro, né? Que era aquele serviço assim, para paulista principalmente, né? Você chega no Rio, a primeira Fundamental. experiência que você tem é com táxi, que em geral ela não é boa. Nada contra o taxista, mas o mercado se estabeleceu de uma forma, Que não né? é E tão que a interessante. preocupação Para o principal não era, cliente, né? né, não era o cliente, né? Uhum. A hora que você vem com um serviço
de novo, que veio através da tecnologia, mas no fim das contas, você deu oportunidade para outras pessoas fazerem o mesmo serviço de transporte de pessoas com uma experiência mais interessante, quer dizer, ninguém estava olhando para isso, você balançou o mercado inteiro. Né? Então, em qualquer indústria, não importa se é uma indústria ligada, né, uma empresa de engenharia, uma construtora, se você estiver muito fechado, o risco de você ser passado para trás sem perceber é muito grande. E a hora que perceber já foi. Então, A hora que acordar já foi. e por isso que eu falo que isso não tem a ver com... Quando a gente fala de inovação, é cultura de inovação. Né? Quando a gente vai em alguma empresa que nos convida para participar de algum projeto e fala, aqui é o departamento de inovação, eu falo, pô, bom, pelo menos tem um departamento, mas não adianta departamento de inovação. Inovação é cultura, é forma de pensar, é forma de agir. Né? É as pessoas, independente de quais forem, se elas estão na área de projetos, se elas estão na área de manufatura, seja lá onde for, de elas terem a oportunidade de pensarem um pouco mais aberto para ver aonde ela pode melhorar alguma coisa no processo dela. Né? Isso é inovação. E ter espaço para sugerir coisas. Espaço, né? Tem que permitir, tem que poder falar e errar. Agora, puxando esse gancho da inovação e da inteligência emocional, o perfil da pessoa que faz a inovação tem que ser alguém que se conhece, que conhece o que ela deseja, que conhece as pessoas que estão ao redor, né? Que tem empatia, que consegue fazer essa troca, tem um bom relacionamento humano. Qual é o perfil do cara que faz inovação pensando em inteligência emocional? Não, é isso. É uma pessoa, ela tem que ser mais aberta. O que não quer dizer que ela tem que ser extrovertida, tá? Não confunda a pessoa ser tímida ou extrovertida com uma pessoa que está aberta a perceber desafios, a olhar uma coisa que não é legal e falar, puxa, poderia ser de outra forma e poder falar sobre isso. Né? E é que a gente, como designers, né, a formação do design, não é à toa que eu estou nessa área e gosto muito dela, a gente é treinado a ser muito curioso, a gente é treinado a ser muito crítico com coisas que existem. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito, muito chata, deve ser muito chata comigo num restaurante, porque eu fico assim, podia ser melhor a forma que a qualquer hora. a forma que o cardápio chega, né? Pô, não dá para ser um negócio mais legal? Nossa, mas isso aqui não podia ser de outra forma? Vai lá e come, tá tudo certo. Né? Mas a gente é muito treinado a ser crítico de uma forma positiva, de como é que as coisas poderiam ser melhores. Né? E não importa se eu estou falando de uma xícara, se eu estou falando de um serviço, de uma marca, ou seja lá o que for. Né? Então, para a gente é fácil ter um pensamento inovador, porque a gente sempre fez isso. Né? A gente está sempre virando... nós, como designers, e em geral as pessoas da indústria criativa, né? Os arquitetos, o pessoal que está nesse lugar, que vive criando coisas novas. E aí, quando a gente pega uma atividade mais exatas, né? Engenharia, por exemplo, eu posso falar com tranquilidade, né? A gente se conheceu no curso técnico, né? Então eu tenho formação técnica e trabalhei por um bom tempo nisso. A gente é treinado ao contrário, a gente é treinado a resolver problemas conhecidos. Ó, tá aqui um negócio, trata ele com a maestria que você tem e me responde só isso, da melhor forma possível. Né? Só que às vezes pode ser que nem a pergunta foi bem formulada. Então eu vou dar uma ótima resposta que não serve para nada. Não serve para nada. Então, principalmente se o seu cliente não souber o que ele quer, né? Que é relativamente comum. Então essa visão crítica, sobretudo crítica positiva, ela é muito importante. A gente, por exemplo, o nosso escritório aqui, a gente é muito famoso no mercado por não aceitar briefings. Briefing na nossa área, muito, não sei, em outras áreas, mas briefing é a especificação do projeto, é o que eu tenho que fazer. Né? E a gente sempre pega o briefing e fala, mas é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Será que não é melhor mudar aqui? Será que não é melhor mudar ali? Porque às vezes a pergunta não foi bem formulada. Né? Ou ela não levou em conta comportamento humano, ou ela não levou em conta outras coisas. Né? Se você tem um projeto que o único driver dele, por exemplo, é resultado financeiro, você pode até atingir o resultado financeiro, né? Nas empresas que são muito focadas em resultado. Mas pode ser que ele não se sustente. Né? Então, olha, ok, o driver é esse, mas é bom a gente olhar para outros lugares para que esse resultado se sustente por mais tempo. E a hora que você vai, então, para essas organizações que são mais cartesianas, vamos dizer assim, né? Para a indústria ou
outro tipo de, sei lá, construção civil e tudo mais. As suas habilidades comportamentais, então, porque você precisa alcançar o coração desses caras, que talvez eles não consigam nem enxergar o que você está pensando ou analisando. Então, é diálogo, é negociação, é talvez diálogo, diálogo, diálogo o tempo todo, conversa com os caras. Quais são as competências comportamentais que você usa aí com esse pessoal que não está no seu mundo? Não, primeiro que está todo mundo no nosso mundo, tá? Então, é todo mundo ser humano e a gente não é melhor que ninguém, né? Pelo amor de Deus. São comportamentos diferentes e, como eu disse, formas de atuar por questão de treinamento ou até de natureza humana diferente, tá? Mas se a gente pegar o trabalho, esse mundo do design, de você criar coisas novas em função do que as pessoas querem, pensar em inovação de uma forma muito aberta, está em evidência, né? Então, você pega qualquer empresa hoje, não, temos que inovar, temos que pensar. Então, o assunto está Criatividade, o assunto é claro, esse. né? O assunto é esse e vai continuar sendo, né? Isso está tudo certo. Quais são as ferramentas que a gente tem para falar sobre isso, né? Claro, é muito papo, mas que não é só ficar batendo papo. Então, primeiro, é um trabalho para tentar mostrar para as pessoas que elas devem olhar para outros lugares, que é o exemplo que eu dei agora da parte financeira. Olha, talvez você está olhando muito para cá e a gente poderia olhar, né? Vamos abrir um pouco a perspectiva, porque nessa abertura de perspectiva pode ser que eu enxergue oportunidades, pode ser que eu enxergue concorrentes que eu não estou vendo, né? No exemplo que eu dei da hotelaria. Então, vamos olhar mais assim. E quando você começa a falar sobre isso, em geral, a gente liga, né? Tem uns interruptores nas pessoas que ela fala, puxa, é verdade, né? Nunca pensei nisso, ou nunca pensei nisso dessa forma Você vai conectada. fomentando com que o outro pense diferente, né? É, e de uma forma super tranquila. Ninguém, não é aquela história, pô, você não está olhando para isso? Não, não é assim que funciona, né? Respeitosa, né? Porque e é muito comum, né? Todos os nossos clientes são maiores que a gente, né? São grandes empresas. Então também não adianta chegar para uma grande empresa e falar, você está fazendo tudo errado. O cara fala, tudo bem, mas eu sou, né, 20 Tudo vezes bem, você. tchau, eu vou chamar outra vez. Mas o fato é que existe muita oportunidade para você criar coisas novas, né? Então, esse é um jeito, né, de você abrir a visão. O outro é muito clássico, né? Mostrar, olha o que eu fiz já neste outro desafio para essa outra empresa ou para essa outra instituição, né? Existia um cenário aqui, a gente fez um trabalho desse tipo e chegou aqui, que deu resultado econômico, que deu resultado de imagem, enfim, por aí vai. Então, a ferramenta de abrir e a ferramenta de você mostrar exemplos que a gente, né, até pelo tempo da empresa, a gente O tem abrir muito. seria divergir, né? A gente vai, diverge, conversa sobre outras coisas, depois converge Sim. para algo que tenha É. realmente mais valor, né? Não, e trazer outra coisa que é muito curiosa nos nossos clientes, né? Na verdade, nas empresas em geral. As áreas das empresas, elas não costumam se conversar. É, Né? Quanto maior a são empresa, os né? silos, né? É. E como o nosso trabalho ele é muito transversal, né? Quando a gente vai entrar num desafio em que aquilo que a gente vai criar para a empresa, ela vai mexer um pouco no marketing, vai mexer um pouco na produção, vai mexer, por conta disso, um pouco na engenharia, talvez mexa um pouco na logística e por aí vai, dependendo do que a gente vai fazer. É muito comum a gente fazer essas grandes reuniões de alinhamento, né, de briefing, e você tem as áreas diferentes ali. Então, vem lá o head da área de logística, o gerente não sei do quê, e você está falando sobre o futuro. Né? E é uma coisa que eu vejo isso há 20 décadas. Que aí você vê as pessoas se falando de áreas que não se encontram. Né? É Que como se legal, você faz estivessem em isso. mundos diferentes, tá todo mundo na mesma organização, mas com ideias completamente Em mundos diferentes. diferentes, né? Porque, de novo, a gente foi treinado, e aí a gente, todo mundo, não exclua a nossa área, a gente foi treinado a pensar de forma compartimentada. Olha, eu estou aqui no marketing, então Tem que ter uma meu visão mais sistêmica do todo, né? e o mundo ele é sistêmico, as pessoas são sistêmicas, né? A gente sempre fala quando a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho, ele sempre começa com pesquisa. Né? Pesquisa que eu digo é ir a campo, conversar com as pessoas, se colocar no lugar delas. Se eu estou criando uma marca nova de cerveja, por exemplo, puta, a gente vai ter que sentar com a galera, tomar cerveja, ver por que gosta disso, por que gosta daquilo. Esse é o processo, não tem outro jeito, né?
E é muito louco, porque essa voz do cliente mesmo, as empresas em geral têm uma distância muito grande, né? É muito difícil você, de fato, falar com as pessoas que usam o teu produto. Você recebe relatórios, né? Então, quando a gente faz alguns projetos que na fase de pesquisa eu tenho que ir a campo, é muito legal quando a gente leva, né, o nosso cliente junto para ter essa experiência, que parece um negócio tão elementar, né? Mas não é praticado, né? Por N motivos, né? Por mil motivos, porque a cultura da empresa não prevê isso, porque as pessoas acham que já sabe tudo sobre o consumidor final, e aí quando você traz uma informação que, olha, na verdade, eles não gostam do seu produto, né? A tua marca não faz sentido, aí fica Na aquele verdade, silêncio. achar que sabe tudo é o pior erro, né? É, e aí você traz isso de uma forma tranquila, e fala, olha, como é que a gente, com estes dados que a gente percebeu, né, Uhum, a gente embasa um projeto para criar a transformação. Né? uhum. E nesses seus anos aí, você falou aí que são quase 30 anos, né? Aproximadamente dentro da tua organização. Você sente diferença, agora pensando nas suas trocas com outras organizações, em perfil de liderança? Você, no início, sei lá, os caras mais duros, mais quadrados, fechados, e hoje, mesmo em organizações maiores, você sente que existe uma tendência de atuação, assim, de como esses caras atuam, de comportamento da liderança? Não, eu acho que as pessoas estão muito mais flexíveis hoje. Né? Uhum, A cultura geral está ficando mais flexível, né? Então, uhum. e esse é um dos privilégios de ser um pouquinho mais velho, né? Que a gente consegue perceber Perceber o que mudanças. grandes mudanças, né? E a gente Então, quando consegue ver para onde está indo, mais ou menos. não, dá para perceber. É. E por isso que eu falo dos macro comportamentos, assim, grandes Uhum, mudanças culturais que estão acontecendo, uhum. né? Imagina nos anos 80, 90, você falar de gênero, de igualdade de gênero, de LGBT e a importância disso, né? A De gente inclusão, trabalha com isso, tolerância e tal. né? É. Uhum. Então não era, né? Simplesmente não era dito, né? E Não, olha eu acho o que quanto nem isso é pensado, fundamental. né? Não gastava-se nem tempo pensando Não, sobre. nem se gastava tempo, nem se É. considerava. Uhum. E hoje é um dos elementos mais importantes você perceber a diferença, você perceber as pessoas são diferentes, né? Então, o consumidor de cerveja, que é aquele que eu conversei no bar, ele também é consumidor de geladeira, ele também é não sei o quê, e em cada momento da vida dele, ele age de forma diferente, né? Aí você coloca as outras E camadas ele tem expectativas, é o mesmo consumidor, mas para a geladeira ele espera uma coisa, para o carro ele espera uma outra coisa, né? Assim, as necessidades mudam dependendo do produto, né? é. Sendo Então, quando você traz esse dado, é claro que as lideranças hoje, elas precisam ser mais flexíveis, porque se você tem uma liderança clássica, né? Olha, é isso aqui, e a regra acabou. é Uhum. essa. Você Mais primeiro não, autoritária, né? você não consegue atrair ninguém e também você não retém ninguém. Tô sendo super generalista aqui na minha área, eu te garanto que não Que dá. não é assim. O futuro do trabalho, né? A gente percebe muito claramente aqui, né? A Ah, tá. mudança, Conta sobre isso, por favor. não, a É porque mudança de fala-se como muito sobre o futuro do trabalho, né? Essa nova tecnologia, pessoas perdendo posições. Qual é a tua opinião sobre isso? Pensando não, nessa mudança de comportamento. né? Qual que é o formato clássico, né? Eu contrato alguém, eu compro com dinheiro um pedaço da vida dessa pessoa para ela trabalhar para mim, né, para minha empresa, respondendo aquilo que para mim é valor. Tá? Esse é o Uhum, formato clássico. Né? Então, é uma troca. Tá? uhum, Claro, todo mundo vai continuar trocando, mas, uhum. primeiro, eu não vejo mais sentido em as pessoas trabalharem só para uma organização. Né? Por que eu preciso disso? Eu posso Né? trabalhar Será para que não é mais legal, várias, né? ainda Aham. mais na indústria criativa, mas em outras indústrias também, você aprender, claro, tem questão de sigilo, tem um monte de complicação aí de compliance, mas para mim faz muito sentido que as experiências outras que essa pessoa possa ter, que ela traz, inclusive, quando ela vende outra empresa, eu empregue comigo. Por que ela tem que simplesmente trazer de outro lugar? Né? Por que ela não pode continuar tendo isso, né, nas experiências enquanto trabalha com a gente, né? Claro, continua sendo uma troca econômica, né? Mas ao mesmo tempo as trocas Uhum, podem ser outras também. Pode ser troca uhum, de conhecimento, pode ser troca de oportunidade. Né? Um dos grandes motivos de a gente abrir um escritório fora do país uhum.
como eu falei, foi para dar oportunidade para o time que está aqui e não ver a gente, né, como o teto da empresa, né? Puta, dá para passar, sei lá, meses trabalhando em outro lugar, que talvez se você fosse tentar uma oportunidade dessa, simplesmente procurando emprego numa empresa internacional, fosse mais difícil, né? Então, esse Poxa, que tipo legal. de... O objetivo, um dos, né, era dar a oportunidade de um crescimento e desenvolvimento para o seu time, né? Sim, e que nos interessa, Uhum. super nos interessa. Porque a pessoa vai ficar mais feliz, vai trazer conhecimento que a gente não tem, né? Então, a questão do futuro do trabalho, e esse ano a gente percebeu muito isso, né? O quanto as pessoas não precisam estar fisicamente no escritório, né? É uma questão. Claro que tudo Tem tem prós e alguns limites, contras. como eu Uhum. falei, né? Da troca, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Mas eu posso ter um time hoje no mundo inteiro. A gente falava isso tempos atrás, mas ainda era meio utópico. Agora a gente testou, a gente, que eu digo todo mundo, testou que é Uhum. absolutamente possível, né? Dá para fazer isso. Aí a gente Então, pode ir para uma escolha de algo mais híbrido. Quando eu quiser, eu vou para o escritório e quando eu não quiser, eu fico em casa. Mais ou menos assim. sim. Não, e você pega as gerações mais novas, a galera de 20, 30 anos, a cabeça funciona de forma diferente. Então não adianta eu querer usar uma fórmula que eu experimentei quando eu comecei a trabalhar com essa galera nova, que é Uhum. hiperconectada, que fala com todo mundo ao mesmo tempo, né? Já foram concebidos de outra forma, né? O Uhum. jeito da informação entrar, como é que você lida com a informação, né? Que tem informação demais, então você tem que ter uma curadoria interna de informação. Então Uhum. é absolutamente diferente da forma como a gente foi treinado, como a gente aprendeu o que era o trabalho, né? Então, Uhum. seguramente a coisa está indo para outro lugar. E a gente aqui tem que ficar prestando atenção, Prestando né? atenção, observando e se capacitando, se não está preparado para isso, se capacitar, seja lá na área que for, inclusive na comportamental, né? E Exatamente. continuando nesse futuro do trabalho, qual é o perfil do líder do futuro do trabalho? Assim, desculpa, deixa eu falar aqui. O líder no futuro. Qual é o perfil desse cara que vai liderar daqui para frente? Pensando no que Então, essas vai ser. pessoas, primeiro, aquilo que eu falei que eu acredito que elas têm que ser empreendedoras com elas mesmas, Empreendedoras, né? autônomas. Então, ser empreendedor não é ter a sua empresa, Sim. né? Ser Uhum. empreendedor é você pegar alguma coisa e você ir, pode ser a empresa, pode ser a tua atividade no trabalho, pode ser misturar as duas coisas, Uhum. né? Então, para mim, o líder, ele tem essa visão, sabe? Esse jeito de querer fazer além daquilo que foi pedido, né? Porque Uhum. todo mundo vai ganhar com isso, né? E ele vai ser percebido como uma pessoa que, olha, interessante, essa pessoa está... O cara anda uma milha a mais, né? Ele anda uma milha a mais. E é legal, né? Uhum. Outra coisa são as pessoas que conseguem, isso é um enorme desafio, deixar a informação disponível, Algo né? mais transparente, né? Não faz mais muito sentido você ser o guardião de algumas informações, porque com isso você tem uma vantagem competitiva. Até porque as Não informações tem. estão aí, né? Você faz um Google, dependendo do que é, você encontra muito fácil. Então, você ser mais generoso, isso é a minha visão, você Uhum. ser mais generoso com a informação que você tem, passa a ser um diferencial competitivo, e não segurar essa informação, porque pode ser que ela vai ficar só com você, não vai Tá adiantar para tudo nada. ligado com o trabalho colaborativo, né? É. Então, para mim, esses dois comportamentos são muito importantes para a liderança, de hoje e do futuro, né? É a generosidade com quem está perto de você, né? E uma atitude empreendedora, né? Que são duas características que, se a gente colocar 30 anos atrás, 20 anos Não era tão atrás, necessário, né? não, e não era desejável, porque na época Porque, do na verdade, chefe, queria pessoas que trabalhassem nas é, caixinhas, né? na Quanto época do menos chefe, pensar, melhor, porque daí é, faz o que. É mais ou menos o que a gente espera do cidadão hoje, né? A gente espera o cidadão hoje é ótimo que ele seja mais empreendedor e que ele seja mais generoso com a forma para Uhum. falar da forma que ele pensa e ser respeitado por isso. Muito diferente de como o governo tratava as populações, ainda trata um pouco, tempos atrás, que é assim, meu, pouca voz, pouca autonomia e simplesmente seja uma massa de manobra aqui, né? Então, essa Uhum. mudança É interessante. comportamental que veio em função de uma grande É uma transformação, geopolítica aí modificando o mundo, né?
Porque todo mundo pode falar com o outro, a informação está disponível, né? A revolução digital, que não é, a revolução digital não é digital, a revolução é das pessoas. Digital, né? A tecnologia foi só o meio, né? Não é a tecnologia que mudou, as pessoas mudaram em função da tecnologia. Isso está consolidado. Né? Mudaram o jeito de viver. É assim, então Isso é muito interessante. não tente frear isso. Não, nem consegue, é um mover, ou seja, que quando você fala não tente frear isso, é interessante também, porque, tipo, é como aquele cara que ainda não acredita nisso, ou aquela pessoa que ainda não percebeu e acha que não será levada, ou ela vai ser empurrada e obrigada a mudar, ou ela sai do sistema, né? O sistema vai expelir. Sim. Porque não tem como não fazer. Mas é interessante que você falou, e aí, puxando só a sensação que eu tenho é que o nosso momento exige que a gente seja pessoas melhores, né? Precisamos ser pessoas melhores aonde a gente estiver, e sendo pessoas melhores, né? Assim, mais generosas, que a gente precisa se conhecer, saber quem a gente é, o que a gente gosta, quais são os nossos valores, mas a partir disso, sendo mais empático, mais generoso, tendo mais compaixão, seja dentro ou fora da organização, a gente consegue, a gente tenta pelo menos, né, a criar um ambiente mais harmonioso. E Fora que é muito mais legal, né? Muito mais legal, isso eu vou puxar esse gancho aí, muito mais legal, e a neurociência diz que a gente tem neurônios de espelho, ou seja, eu posso até fazer um pouquinho e não conseguir muita mudança, mas daí quem está do meu lado começa a meio que se contaminar, né? Tipo uma contaminação do bem, assim, e a gente vai se contaminando e construindo um mundo melhor. E é mais legal. E aí, puxando esse gancho, é utopia falar sobre felicidade no trabalho, Levi, ou não? É mais legal e dá para a gente fazer sim. Dá para ser feliz no trabalho. É que assim, eu gosto muito do que eu faço. Tudo bem que hoje em dia a minha atividade ela é muito mais digerir tudo isso do que efetivamente trabalhar, né? Então, mas é o percurso natural. Mas mesmo assim, é muito legal, né? O ambiente é bacana, adoro o que eu faço. Então, para mim, essa pergunta, ela nem faz sentido. Ela nem faz sentido, né? Porque, na verdade, é um privilégio, sabe? Eu, desde muito novo, sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Você ganhou realmente um presente, né? Então eu sempre trabalhei com o que eu gosto, o que me dá orgulho de falar, né? Então eu faço muita palestra e eu falo com muito orgulho, puta, olha que legal. E eu sou muito otimista, né? Semana passada eu fiz uma palestra para uma universidade, faço bastante isso. E eu sempre falo, nossa, agora a gente está no melhor momento do design. Eu falo isso há 30 anos. Né? mas é legal, eu não consigo imaginar você ter uma atividade profissional que é, de novo, aquela que te ocupa um tempo danado da tua vida, né? E tempo é o nosso maior bem, né? Ele é um recurso, como é que é? Ele é escasso e não renovável. É o commodity mais caro atualmente, né? Nosso tempo. Então, eu tive o privilégio de realmente trabalhar com o que eu gosto. Claro, tem dia que é ruim, mas isso é normal. Se não for também, é meio mundo poliana, né? Esse seu posicionamento é interessante porque entendendo o que nos conhecendo e sabendo o que a gente gosta e fazendo escolhas melhores sobre o que de como a gente vai atuar no mundo corporativo, vai trazer satisfação, felicidade, e mesmo que existam dias difíceis e sufocantes, porque o ambiente corporativo é sufocante, né, em alguns momentos, por conta de entregas e tal, talvez a gente continue sendo feliz, porque é só um momento, é o que você falou, é só um momento, tá? Esquenta, logo passa. E aí você precisa de menos, né? Porque se você trabalha numa coisa que você não gosta muito, a tua moeda de troca é materialidade. Puta, me pague bem, me dê um carro da empresa, não sei o quê. Na verdade, a gente não liga muito para isso. Claro, quer ter uma vida confortável, mas não precisa, porque o dia a dia já é interessante, né? O dia a dia é legal. Mas, de novo, não é tão simples, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, e não precisa estar só trabalhar naquilo que você sempre sonhou, você pode ter o trabalho que você quiser e ser feliz ali. Aliás, é o que mais tem, né? Gente que está trabalhando em outros lugares é feliz por natureza, sabe?
Que bom, né? Levi, o que que um líder não deve fazer? Pensando ainda no futuro do trabalho, ou nessa transição, o que que um líder não deve fazer? Porque se fizer, é, é tiro no pé, vai ter um prejuízo muito grande com o time, né? Não estou nem pensando em projeto, estou falando de time mesmo, de relação interpessoal. Acho que o primeiro é não ouvir, né? É acreditar muito nas suas verdades. Isso é muito complicado, Uhum. né? Então você tem que ouvir, senão não vai, até para você se dar a oportunidade de mudar de ideia, que é uma das maravilhas da existência humana, é você poder mudar de ideia. Porque eu falei uma coisa que amanhã eu tenho que manter, pode ser A que eu gente pode mude. voltar atrás, né? A gente pode reconhecer Muito legal. erros, Então, não ouvir, acho que é a grande questão. Né? É melhor ouvir bastante e falar pouco, mas falar de uma forma adequada. adequada, sem diminuir E outra coisa pessoas, sem humilhar, né? e outra coisa é essa de não, que tem a ver um pouco com ouvir, mas não observar as mudanças, né? O que está acontecendo, o ambiente, né? Tanto a micro mudança aqui no pequeno espaço que você trabalha, como as macro mudanças que estão acontecendo ou na organização, ou sabe, no bairro. Uhum. Isso reflete no nosso dia a dia, né? Então, se você ser muito dono da verdade, não dá certo, né? Você fica uma pessoa, eu acho, meio chata, assim, sabe? Indigesta. É verdade. Não observar as pessoas que estão trabalhando junto também, né? Pegando o gancho da observação. E Levinho, outra coisa, só para finalizar isso daí, é a questão da busca incessante por resultados, sabe? Por grandes objetivos. A gente tem que ter isso, é o que nos norteia. Uhum. Mas lembre-se que a gente está vivendo ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, né? Então, agora eu estou aqui vivendo, estou conversando com você, que te Estamos conheço há vivendo, muitos anos, é legal, tem os objetivos claros, mas não fica muito olhando só para resultado, para objetivo, para atingir meta, não sei o quê, porque você fica muito olhando só para frente e esquece que o momento é agora, as coisas estão acontecendo agora. É verdade. Na verdade, a nossa vida é o presente, né? A gente só tem o nosso presente. Não seja inconsequente, né? Não seja um maluco, né? Uhum. Porque senão não vai dar certo. Uhum. Só de vez em quando. De vez em quando tudo bem, né? E uma palavra, Levi. Como você define um bom líder, a boa liderança? Em uma palavra. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Acho que é a verdade, sabe? Pessoa que é verdadeira e não precisa se esconder atrás de nada. Então, a verdade, né, ela é soberana, sabe? Soberana. É verdade. Né? A verdade é soberana, é isso mesmo. E para esse pessoal que está chegando aí, a gente já está, nós somos geração X, né? Mas a gente vive num ambiente onde tem boomers, a gente tem X, Y e tem o pessoal Z chegando e os Zs, em alguns momentos, já com cargo de liderança. Qual é o recado que você dá para esses líderes que estão começando a vida e já atuando, talvez de forma bastante, com bastante poder, né? Dependendo da É, organização que está. seja um pouquinho mais humildes, né? Humildade, né? Porque muito poder faz mal. Ainda mais quando você não tem experiência suficiente para entender que você está inserido num contexto. Né? Você tem outras pessoas que também estão em situação semelhante ou que estão precisando da tua informação para fazer alguma coisa. Então, baixa Muito um pouco a poder. bola, né? Aham. Porque poder demais é um perigo. Então, se você pega uma O pessoa que poder acabou de se corrompe formar, mesmo, né? fez um MBA, não sei o quê, tem 25 anos e tem uma verba fenomenal de uma grande empresa, trate isso sabe, com cuidado, né? Olhe para que isso se traduza em impacto positivo para todo mundo e para você também, tá tudo certo. Não se sinta melhor do que ninguém só porque você teve, sei lá, alguns Algumas acessos que outros oportunidades, não, né? algumas Então, oportunidades que os outros não, vai, né? vai com calma, né? Eu sempre falo que a gente está com tanta pressa que é bom a gente fazer tudo bem devagar, né? Que vai dar tempo. Ótima frase. Vamos fazer devagar. Levi, muito obrigada. Ótima conversa. É bom Prazer. conversar com gente que tem uma cabeça diferente, mas o legal é que a gente percebe que mesmo sendo uma cabeça diferente, eu estou falando assim porque eu sou bastante cartesiana e o meu networking basicamente é
formado por engenheiros ou gestores de projeto, pessoal de TI e tal. É bom conversar com gente diferente e perceber que, apesar de estarmos, ok, no mesmo mundo, mas em ambientes diferentes, a linha de raciocínio é similar para quando a gente pensa em comportamento, em como a gente interage com as pessoas, com o mundo, Sim. como a gente faz gestão. Isso é legal, muito legal. Legal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Levi. Até breve. Até mais.